Bom dia, estamos aqui no podcast Direito ao Ponto, na Univisoda. Somos estudantes do segundo período de Direito e eu sou a Paula. Eu sou a Natane. Meu nome é Júlia. Meu nome é Crisper. Meu nome é Arthur. E vamos falar um pouco sobre a função do Poder Legislativo e Executivo no âmbito do Direito Eleitoral, ministrado pela professora Raquel Andrade, na disciplina de extensão curricular. Para a gente esclarecer melhor esse assunto, a gente trouxe o nosso ilustre convidado, o professor Ian, que na verdade tem um currículo extenso e a gente vai ler um pouquinho para vocês terem noção da formação dele. Ele é bacharel em Direito pela UFV, também é mestre pelo Departamento de Educação dessa mesma universidade, é pós-graduado em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, já atuou nas áreas de promotoria criminal e hoje é nosso professor aqui de Penal 1 atualmente no curso de Direito da Univisosa e também de outras instituições. Para introduzir melhor esse assunto, eu vou passar a palavra para minha amiga Nath, que vai explicar para a gente um pouquinho, de acordo com o que a gente estudou, do livro de Montesquieu, da divisão histórica desses poderes. Eu gostaria que você complementasse aqui a nossa discussão. Então, a divisão dos três poderes, ela vem desde lá da Grécia Antiga, quando o filósofo Aristóteles, ele trabalhava a ideia de ter que limitar o poder para não acontecer de focar muito no interesse pessoal, no interesse individual, deixando de lado, né, o bem comum, o bem da coletividade. Então, essa ideia começou a ser tratada, igual você falou, desde lá de 1748, Montesquieu, em seu livro A Esperança, O Escrito das Leis, ele veio tratando uma ideia de limitar o poder para não ocorrer o risco de ser tirânico, né? Então, assim, ferir os direitos mesmo, a dignidade humana. Então, ele veio tratando essa ideia para limitar e ter o exercício pleno do Estado. Nesse sentido, ele dividiu o poder em três: legislativo, executivo e judiciário, que é o conhecido por todos nós, e que é o adotado, né, por todos os regimes democráticos, essa teoria dos três poderes. E, nesse sentido, Ian, você podia explicar para a gente, porque nós sabemos que a divisão dos poderes, ele é uma cláusula pétrea, então não pode ser alterada, né? Só que a divisão dos três poderes, né, no caso a divisão tripartida, a gente também sabe que não é uma cláusula pétrea, que ela pode ser remanejada ali. Então, como que funciona isso? Ela realmente poderia ter sido de uma outra forma? No nosso país, a gente poderia ter implementado o quarto poder? Certo. Boa tarde, bom dia a todos no seu horário que estão assistindo, né? Quero cumprimentar a todos, meus alunos queridos. Parabéns pela iniciativa, dar os parabéns também para a professora Raquel, que é a idealizadora desse projeto, né? Então, essa questão da divisão, da tripartição dos poderes, como você mesma mencionou, ela tem um reminiscente histórico bastante antigo aí, né? O Aristóteles falava da divisão das funções, muito embora ele não falasse exatamente da divisão entre órgãos distintos, ele falava das atividades distintas, mas ainda não se pensava na ideia de não concentrar essas três funções num poder só, num órgão só, né? Isso veio com o Montesquieu, no Espírito das Leis, que é o filósofo iluminista, e toda essa carga do iluminismo, né, como contraposição ao absolutismo, enfim, né? Hoje nós temos que a separação dos poderes, né, nessa divisão entre executivo, legislativo e judiciário, ela é uma cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. E lembrar que a cláusula pétrea não é uma parte imodificável da Constituição. Ela não pode ser suprimida ou restringida, ela pode ser ampliada. Então, não pode haver uma emenda constitucional para tentar suprimir ou restringir, mas ela pode ser ampliada. Então, modificada ela pode, desde que seja para mais, né? Mas a ideia que alguns teóricos defendem é que o que é cláusula pétrea é a separação dos poderes. A tripartição não é. Então, em tese, poderia haver uma emenda constitucional que criasse um quarto poder desde que se mantivesse essa separação, porque essa separação é que é cláusula pétrea, né? Alguns países, se eu não estou enganado, acho que o Equador fez assim, né? O legislativo com as funções de fazer as leis, função legislativa e a função fiscalizatória, retirou-se da função do poder legislativo a função fiscalizatória e se concedeu ao Ministério Público, alçando o Ministério Público à categoria de um quarto poder. Isso, em tese, poderia haver no Brasil, né, desde que se mantivesse a separação para esses doutrinadores, né? É uma questão bastante polêmica aí, mas a ideia é essa, né, que a separação é que é a cláusula pétrea e não a tripartição. Então, para fazer um gancho, né, dessa questão dos poderes, eu vou pedir o nosso amigo Cris para explicar para a gente as funções do Poder Executivo. Agora, vocês devem estar se perguntando, muitas pessoas não têm esse conhecimento. É bom a gente introduzir esse tema e dar um pouquinho de sentido à nossa fala, que
não é todo mundo que tem esse conhecimento. E é um conhecimento muito importante a ser passado. Então, a gente vai falar um pouco sobre o poder legislativo e executivo, como minha colega falou. E eu vou conceituar as funções do executivo agora, e é basicamente executar a lei de fato e administrar ela mesmo. Ele não vai atuar como podemos dizer, na criação de leis de fato, mas ele pode atuar nessa participação da elaboração da lei, que é muito importante também. Agora eu vou passar a minha palavra para minha colega Paula, que vai dar continuidade à minha fala e explicar mais um pouquinho sobre esse assunto. Afinal, como que se dá a divisão dos poderes executivos? Se dá de 3 formas: de forma federal, de forma estadual e municipal. Vou fazer um breve resumo sobre o presidente e o vice-presidente, que é o âmbito federal do poder legislativo. Depois eu vou fazer uma pergunta para o professor Ian. O presidente é basicamente o chefe do poder executivo no Brasil. Ele, para ser um presidente, tem que ter vários critérios, como ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos, ser ativo politicamente e ser alfabetizado. As funções do presidente, muitas pessoas já têm um pouco de noção, que é formular leis, acabar com leis, no caso, vetar essas leis, nomear o presidente do Banco Central do Brasil, e também tem nomear ministros, enfim. Ian, o senhor falaria mais sobre o presidente pra gente? Claro. O presidente é o chefe do poder executivo na esfera federal. E entender essa estruturação, essa divisão dos poderes nas esferas é importante, porque nós somos uma federação, o Brasil é uma federação, né? O nome do nosso Estado brasileiro é a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil ela é formada por 4 entes federativos, que a gente chama que são as tais esferas, né, da federação. A esfera federal, a gente tem a União, como ente federativo; na esfera estadual, os estados; na esfera distrital, o Distrito Federal; e na esfera municipal, os municípios. Na esfera federal, o chefe do executivo na esfera federal é o presidente da República, né, auxiliado, junto com o vice-presidente, auxiliado pelos seus ministros. Na esfera federal, a gente tem o governador ou o vice com os seus secretários. Na esfera distrital, o governador do DF com os seus secretários e o vice, né? E na esfera municipal, o prefeito, o vice-prefeito com os seus secretários também. O presidente da República, né, a gente tem essa impressão de que ele é o chefe máximo da nação, mas na verdade ele é o chefe de um dos 3 poderes. E a gente tem que lembrar que não existe uma hierarquia entre os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, né? É o cargo de mais destaque, porque é o cargo eletivo, digamos assim, de mais destaque mesmo, né? De mais conhecido na mídia, né? Mas não existe uma hierarquia entre eles, são funções diferentes, né? Mas de fato, para ser presidente tem que ter 35 anos, no mínimo, né? Eu já posso ser presidente, depois, né? Tem que ter alistamento eleitoral, né? Hoje em dia a gente não permite no Brasil, existe até uma discussão nesse sentido, né? Você não pode concorrer a nenhum cargo político sem estar afiliado a um partido, né? A filiação partidária é um requisito, né? Muito se discute, né, se a gente deveria manter isso. E aí não é dizer acabar com partidos, mas é permitir eventualmente a candidaturas avulsas de pessoas que defendem isso, né? Mas o presidente tem que ter 35 anos, tem que ser brasileiro nato, e isso é muito importante para garantir essa soberania nacional. Então não pode um estrangeiro, mesmo já tendo sido naturalizado brasileiro, ser presidente da República. Sim. Ele tem que ser nascido no Brasil para garantir essa soberania nacional, né? Tem que ter alistamento eleitoral, tem que ter idade mínima de 35 anos, já falamos, né? Tem que ser alfabetizado. E somado ao que o doutor Ian falou, ele também tem mandato de um presidente, são de 4 anos, ele tem direito a uma reeleição consecutiva, voto direto e podendo ir para segundo turno, como já vimos em algumas eleições passadas. Falando um pouco... Interessante, Paulo, desculpa de interromper. Essa vedação de reeleições sucessivas, elas são exclusivas do chefe do executivo. Então é só o chefe do executivo, o presidente, o governador, o do DF e dos estados, e o prefeito, que não podem se reeleger sucessivamente mais de 2 vezes, né? Só pode ter uma reeleição consecutiva. Os membros do legislativo podem se reeleger sem essas vedações de reeleição sucessiva. Tanto é que a gente está acostumado a ver, né, historicamente, aí, os parlamentares todos fazem carreira mesmo no poder legislativo, né? Então aí no poder legislativo há 30, 40 anos, porque não existe essa vedação no legislativo, é só no executivo. Sim, seria uma forma muito de meio que pegar o poder e não centralizar o poder também. Sim, a ideia seria essa, né? Sim, mas acho que uma coisa que muitas pessoas têm dúvida
é da relação com o chefe do Executivo Federal, que no caso é o presidente, com o Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas acham que interfere diretamente, mas não é bem assim. Você poderia explicar melhor pra gente? Sim, como eu disse, né? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, cada um tem as suas funções típicas, que são as funções para quais aqueles poderes foram criados, né? Por exemplo, o Executivo tem a função de administrar, de gerir o interesse público. O Legislativo acumula duas funções aí, né? A gente fica focado na função legislativa, que é a função de fazer as leis, mas ele também compete a ele a função fiscalizatória, de fiscalizar os demais poderes na seara contábil. O orçamento público, quem dá a última palavra é o Poder Legislativo, né? E o Poder Judiciário teria a função de julgar, a função jurisdicional, né? Sim. Mas a relação que existe entre o Poder Executivo, especificamente o Presidente, e o Supremo Tribunal Federal, é porque, como há harmonia entre os poderes, o Presidente da República participa do processo de eleição dos ministros do STF. E ele faz a indicação, eles são sabatinados no Senado, né? Mas eles são indicados pelo Presidente da República. É uma maneira que a Constituição encontrou de não fazer uma separação tão estanque entre os poderes. Então, muito embora eles sejam independentes entre si, um participa, ainda que indiretamente, da eleição dos membros do outro poder. Quando eu fiz essa pesquisa, eu fiquei um pouco em dúvida nessa parte. Agora fez muito mais sentido na minha cabeça. Agora, falando um pouco do vice-presidente, também tem um mandato igualmente ao do presidente de 4 anos. Também não tem direito a uma reeleição consecutiva. E todo mundo acha que o vice-presidente é como se fosse ficasse atrás do presidente, só que não, o vice-presidente é muito importante para manter a ordem e defender a Constituição Federal, e também é muito importante saber que o vice-presidente, ele ocupa o cargo de presidente quando acontece alguma coisa com o presidente, como, por exemplo, em caso de morte, em caso de doença e ausência. Ô Ian, você poderia falar um pouco do vice-presidente pra gente? O vice-presidente, assim como o vice-prefeito, o vice-governador, o vice, em geral, né, ele é o sucessor imediato do chefe do executivo. Então, na falta, por algum motivo, seja por ausência temporária do país, ou se ele vier a falecer, ou se ele vier a renunciar ao cargo, por exemplo, quem assume imediatamente é o vice-presidente. Mas a Constituição também enumera uma ordem sucessiva de outros sucessores na eventualidade do vice-presidente faltar. Então tem o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do Supremo. Tem uma ordem preferencial aí que a Constituição enumera, né? E tem um exemplo bacana também, porque o Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil, ele foi o vice-presidente e que assumiu. Então foi um marco muito importante histórico do Brasil, né? Sim, e aí a gente viu um momento histórico, né, em que o presidente sucedeu ao presidente. Quando houve o impeachment da presidente Dilma, o vice-presidente assumiu. Ele é o sucessor imediato. Então, assim, às vezes no processo de eleição, né, a gente fica muito focado no presidente, mas também é importante saber o vice. Porque na falta do presidente, quem assume é o vice, né? Com os bônus e ônus dessa assunção aí. Oi, Júlia, você poderia falar um pouco pra gente sobre o governador e o vice-governador Então, estadual? o governador e o vice, eles estão ligados ao executivo, só que na esfera estadual. Como o Ian apontou um pouquinho, eles vão nomear os secretários que vão trabalhar com eles. Eles são responsáveis também por implantar políticas públicas, garantir a segurança pública, formular, sancionar ou vetar projetos de leis. Já no âmbito municipal, né, que seria a outra esfera da divisão do Poder Executivo, a gente tem o prefeito como principal chefe, né, do Executivo Municipal. E no caso, ele vai ter várias funções, que é administrar a própria cidade mesmo, ouvir as demandas populacionais. Então, por exemplo, ele pode precisar implementar mais creches, postos de saúde para atender essas demandas da população. E existem alguns requisitos básicos para se tornar prefeito, né, para se tornar um candidato. A idade mínima de 21 anos, ser brasileiro, alfabetizado, estar filiado ao partido político, igual o Ian falou, estar com os direitos políticos em dia. No caso de homem, precisa do alistamento militar, do comprovante. E, assim, as funções do prefeito também incluem, no caso, a distribuição correta dos impostos, né, da melhor forma que vise ao bem comum. Agora, Cris, eu queria aproveitar a oportunidade e passar a palavra para você explicar um pouquinho para a gente sobre as funções no geral do Poder Legislativo. É importante a gente destacar as funções desse poder, porque esse poder está ligado diretamente com a nossa função como cidadão. As pessoas eleitas, os representantes desse poder, são eleitos por nós. E normalmente a gente se prende muito a quem é o presidente, quem eu vou votar para presidente, quem vai ser o prefeito. E essa parte do poder legislativo é o poder que vai guiar
a nossa vida pelos próximos anos. É o poder responsável por criar novas leis. Então, esse poder, normalmente a gente esquece, a gente deixa ele bem de lado. Se a gente perguntar, eu aposto todo mundo aqui sem dúvida. Se eu perguntar quem vocês votaram nas últimas eleições, muito provavelmente vocês não vão lembrar. E é normal, a gente esquece mesmo do poder legislativo. E é um poder muito importante, é um poder que participa diretamente do que a gente quer para a sociedade. Então, a gente tem que pensar nesse poder e buscar escolher candidatos que vão ao encontro ao nosso pensamento, ao nosso posicionamento, tanto político, cultural, social, em relação à saúde, em relação a várias áreas. Porque, nem se falar a verdade, as pessoas não são obrigadas a ter o mesmo posicionamento. Nós, como cidadãos, temos que ver qual sentido a gente quer ir, qual sentido a nossa sociedade precisa ir. No meu ponto de vista, eu não sou obrigado a concordar com o cliente, mas o que eu busco para uma sociedade melhor, para pessoas conviverem de forma melhor? E o Poder Legislativo vai ter essa função de criar novas leis. E nos próximos anos que esse poder vai estar atuando, normalmente eles que vêm guiar o processo da sociedade que normalmente é o poder que mais afeta nós como pessoas. E é o poder, normalmente, que é deixado de lado. Sim. Eu sou um defensor ferrenho do poder legislativo. Já falei isso muitas vezes na sala de aula, né? Porque eu entendo que o poder legislativo é o centro, é o cerne da democracia, né? Porque a diversidade que é pressuposto da democracia, essa diversidade ideológica, de posicionamento de vida mesmo, ela existe no poder legislativo. Porque o poder judiciário, a gente nem elege os membros do poder judiciário. Então, nesse sentido, ele é o mais, aspas, antidemocrático nesse sentido. A gente nem elege os membros dele. O executivo a gente elege, mas ele é monolítico no sentido ideológico. É uma ideologia ali representada. A diversidade de ideologias está no legislativo. Eles têm que lembrar que, muito embora não haja hierarquia entre os poderes, existe uma anterioridade lógica do legislativo em relação ao executivo e ao judiciário. Porque tanto o executivo quanto o judiciário têm a sua atuação pautada pelo princípio da legalidade, né? Tanto o executivo quanto o judiciário só podem agir dentro da legalidade. E quem faz a lei? O poder legislativo. Então ele é o centro da democracia de fato, né? Então a gente tem que não só... não é dizer que o executivo é menos importante, mas é dizer que o legislativo é tão ou mais importante do que o executivo. E essa polarização política que a gente está vivendo é muito fruto dessa visão de que as eleições se restringem ao poder executivo, ou a eleição mais importante do poder executivo. E não é, né? O poder legislativo, que a gente tem maior pluralismo político. Né? Exato. Já enganchando aqui, o poder legislativo ele também se divide em âmbito federal, estadual e municipal. E no âmbito federal a gente tem Congresso Nacional sendo a sede do poder legislativo, bicameral, formado pela Câmara Alta, que seria o Senado Federal, e a Câmara Baixa, que são os deputados. Os deputados são representantes do povo, eles são eleitos por um sistema proporcional, ou seja, leva em conta a população de cada estado e do distrito também. Tem um mínimo de 8 deputados federais por estado e um máximo de 70. Hoje a gente tem 513 deputados ao todo. Minas Gerais conta com 53 na Câmara. E cada deputado ele é eleito para um mandato de 4 anos. Uhum. Já o Senado Federal ele tem 81 parlamentares. E eles não são representantes da população, eles são do povo, eles são representantes dos estados. Então é um número fixo por estado e por distrito também, por Distrito Federal, que seriam 3 senadores representantes. O mandato é de 8 anos, e os senadores eles são eleitos de 4 em 4 anos alternadamente. Falando um pouco sobre a função deles, basicamente, como já tinha dito, legislar e fiscalizar, criar novas leis, alterar ou revogar leis já existentes, faz o orçamento da União, analisa se os recursos públicos estão sendo distribuídos corretamente e, além de, no momento que está fazendo essa análise orçamentária, quando os deputados destinam verbas para as cidades, para os estados que são residentes, né? Fica também a cargo da Câmara fiscalizar os atos do presidente.
Inclusive, já deu um exemplo aqui do impeachment, né? Que foi quando os deputados se reuniram para processar e julgar. Que, em tese, né, na lógica, seria uma função do judiciário, e não do legislativo, né? Bom, já nesse sentido, pensando nessas funções que saem das funções típicas e atípicas de cada poder, existe uma relação entre elas e a gente gostaria que você falasse para a gente, Ana, sobre essa relação entre as funções típicas e atípicas de cada poder, em que medida que isso funciona como um sistema de freios e contrapesos, e até que ponto isso poderia ser uma usurpação de função. Certo. Isso é interessante, porque, como eu tinha dito, né, a Constituição garante que os poderes, esses 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si. O que garante a independência dos poderes, ou seja, que um poder não vai interferir indevidamente no outro, é justamente são as funções típicas de cada um. Né? O executivo, administrar, o legislativo, legislar, fiscalizar, o judiciário, julgar. Né? Agora, há a possibilidade excepcional, leia-se, né, quando a Constituição expressamente autorizar, de que um poder exerça a função do outro poder, excepcionalmente. Então, quando o Congresso Nacional, o Senado mais especificamente, julgou a presidente Dilma pelo impeachment, ele exerceu atipicamente uma função que é do poder judiciário, que é a função de julgar, função jurisdicional. Por exemplo, quando o poder legislativo faz uma licitação para construir uma obra pública, por exemplo, imaginemos que a Câmara de Vereadores de Viçosa quer fazer uma nova sede. Ela precisa contratar uma empresa para construir essa nova sede. E para contratar essa empresa, ela precisa fazer uma licitação. Em tese, licitação é uma função administrativa, que caberia, em tese, ao executivo. Mas não faz sentido o executivo licitar uma obra do poder legislativo. Então, excepcionalmente, a Constituição autoriza que o poder legislativo também realiza a função administrativa. Então, isso garante a harmonia. Então, ao mesmo tempo em que a função típica está relacionada à independência dos poderes, a função atípica está relacionada à harmonia, essa flexibilidade de atuação aí. É claro que na prática, isso na teoria, né? Na prática, isso tem problemas, né? Muitas vezes, os poderes se aproveitando de algumas autorizações constitucionais, de alguns conceitos jurídicos indeterminados, acabam usurpando as funções que em tese seriam de outros poderes. Isso acontece muito no Poder Executivo Federal com as medidas provisórias, né? O que são as medidas provisórias? São, em tese, leis, né? Na verdade, atos administrativos com força de lei, que são editados pelo chefe do Poder Executivo Federal em hipótese de urgência e relevância. Então, há uma medida excepcional, em situação excepcional de urgência e relevância, pode o Poder Executivo baixar uma medida provisória com força de lei. Ou seja, O que é urgência? o que é urgência e o que é relevância? Né? A medida provisória é uma lei, aspas, feita pelo Poder Executivo. Então, é uma função atípica do Poder Executivo, legislativo. Mas o que é urgência e relevância? É bem a questão, né? Então, muitas vezes, e aí os presidentes todos, desde a redemocratização, se aproveitaram dessa indeterminação desses dois conceitos, né, urgência e relevância, e foram editando as medidas provisórias uma atrás da outra, o que acabou usurpando a função legislativa do poder legislativo. Porque são tantas as medidas provisórias que a exceção virou regra, né? E o pior da medida provisória é que, além de ela usurpar a função legislativa, ela pauta a agenda do poder legislativo. Porque a medida provisória tem um prazo de 60 dias de vigência, prorrogável por mais 60 dias. Dentro desse prazo, ela tem que ser convertida ou não em lei. Se dentro dos 120 dias ela não for convertida em lei, ela tranca a pauta do Congresso. Quer dizer, o Congresso não pode aprovar mais nada, a não ser a discussão se vai converter ou não essa medida provisória em lei. É algo que era para manter a harmonia, acaba quebrando. Gerando desarmonia, porque além de ele usurpar, ele o Executivo, no caso, né, usurpar indevidamente a função do Poder Legislativo, editando sucessivas medidas provisórias, ele pauta também a agenda do Poder Legislativo. Então, nas duas frentes, digamos assim, o Poder Legislativo fica sendo tomado de assalto nesse sentido pelo Executivo, né? É uma questão muito complexa. Só para a gente entender melhor, tem algum exemplo recente desse acontecimento no Brasil hoje? Sim, ou no governo Temer, salvo engano, a reforma do ensino médio foi feita via medida provisória. Não sei se vocês estão lembrados disso. Quer dizer, se ela fosse feita por meio de lei, né, aprovada no Poder Legislativo, seria uma medida até mais democrática mesmo. Porque existe uma discussão, votação no Poder Legislativo, não uma medida de cima para baixo, como foi feito, uma medida provisória no Executivo, né? E esse é um dos vários exemplos que tem nesse sentido, né? Sim. E é muito louco de pensar que tem tanta gente por nós dentro e tanta desarmonia por fora, que é um pouco confuso de associar isso.
os próprios três poderes acabam ganhando mais sentido, mais funções, né? Sim. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala do executivo, existe um pensamento muito difundido na sociedade que existe hierarquia entre o presidente, o governador e o prefeito. Na verdade, não há. Né? São três esferas diferentes. A questão não é de hierarquia. O presidente é mais importante que o governador, que deve prestar contas ao presidente, e o prefeito presta ao governador. Não é exatamente assim. São áreas diferentes, né? Então, competências diferentes, né? Lógico, existe uma questão de repasse de recursos, né, da União para os estados, dos estados para os municípios. Então, existe uma prestação de contas nesse sentido, mas não existe hierarquia entre os chefes executivos. Então, o presidente não manda no governador, que não manda no prefeito. Não tem essa hierarquia. Tem muito essa construção cultural da política do Brasil, de que quem é melhor, tipo assim, qual cargo é melhor, qual cargo é mais importante, sendo que todos são igualmente importantes, né? Funcionar é bom, fez, né? Assim, o pensamento melhor é que um colabora com o outro, não tem ninguém superior. É um ali colaborando com o outro. Sim. O presidente colabora para que o estadual, o governador colabora com o prefeito, e ali é uma troca. Sim. E aí, voltando, inclusive, para a questão do legislativo, eu queria que você falasse, Nath, um pouquinho do âmbito estadual, como que funciona. Então, é importante a gente destacar aqui os deputados, né? A gente está muito focando tanto no prefeito, no presidente, mas não vamos deixar faltar o deputado, né? O âmbito estadual, ele é voltado para os deputados estaduais. Esses deputados estaduais, eles compõem a Assembleia Legislativa do nosso estado, né? E dentro da Assembleia de Minas Gerais, tem 77 deputados e deputadas. Então, essa divisão, como vai ser a quantidade, ela é definida pela Constituição Federal e também pela Constituição do Estado, né? Não pode deixar de falar aí da Constituição do Estado também. E essa quantidade, por ser definida pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado, ela também tem com base na população total do município, né? Porque varia, do município não, do Estado. Porque varia muito, então não tem uma quantidade certa para cada Estado, né? É de acordo com a população total. E com base nisso, há um cálculo específico para a quantidade de cada estado. Sendo assim, né, para eleger um deputado estadual, é voto popular. Então, é aquela eleição, né, popular, que vai ser destinada ao mandato de 4 anos também. Mas como o Ian já comentou, né, o deputado é aquele que ele não tem necessariamente que se eleger só durante 2 mandatos. Ele pode continuar se elegendo, reelegendo. Todos os membros do Legislativo são assim. Né? Essa vedação de sucessões, reeleições consecutivas são exclusivas do Executivo. Sim. E isso é muito legal, assim. Quando a gente gosta, é bom, né? A ideia é exatamente essa, né? Permitir que o legislador, que é essa pessoa que faz a lei, tenha uma perenidade na sua atuação. Ele possa dar continuidade a um trabalho. Quebra o raciocínio. Quebra o raciocínio, exatamente. Até porque a lei em tese, ela não tem prazo de vigência indeterminado e ela não tem vigência até que outra lei a revogue. Então ela tem uma duração perene aí, né? Então é interessante pensar nesse sentido, né? Algumas das funções dos deputados estaduais é representar o interesse do povo dentro dos parlamentos, discutir e votar leis estaduais, e uma das mais importantes, que é fiscalizar o poder executivo, né? Então ele vai ali processar, vai julgar o governador, o vice-governador, além de avaliar como está sendo destinadas as políticas públicas. Emendando agora no âmbito municipal, a gente não pode deixar de falar também dos vereadores, que são aquelas pessoas responsáveis por discutir e votar assuntos destinados à saúde, educação, impostos, transporte, tudo a nível municipal, né? A nível da nossa cidade. E essa quantidade de quantos vereadores são por cidade há um mínimo de 9 e há um máximo de 55. E isso depende muito da população da cidade também, igual os deputados que dependem do estado, depende esse da cidade. E esses vereadores, eles são muito importantes, porque são eles que elaboram as leis municipais. Então a gente fica muito voltado a leis federais, mas as leis municipais são a cargos, né, dos vereadores. Então, assim, eles são também eleitos por mandato de 4 anos, mas a gente não pode deixar de falar das importâncias deles, porque são eles que acompanham se o prefeito está ou não concretizando as leis, está fazendo de acordo com as verbas, né, os recursos que são voltados para a nossa cidade. E
há alguns requisitos para ser vereador, tem que ter mais de 18 anos, igual você já tinha comentado também. Os movimentos têm que comprovar que tem desavistamento militar, tem que morar na cidade onde deseja se candidatar, tem que ser brasileiro, né, alfabetizado, e tem que estar de acordo com a lei eleitoral. E é muito importante, então, destacar, né, tanto a importância dos deputados estaduais quanto dos vereadores também. Inclusive, Nath, às vezes a gente, como você falou, fica focado nas leis federais, mas às vezes as leis municipais afetam mais a gente do que as federais. Tem afetado mais diretamente, inclusive, né? Só que muitas vezes não tem a visibilidade em as federais. Agora, com relação à eleição do Legislativo, com a exceção dos senadores que são eleitos pelo sistema majoritário, então ganha o candidato mais votado para senador, todos os outros membros do Legislativo, na esfera federal, estadual, distrital e municipal, exceção dos senadores, né, são eleitos pelo sistema proporcional. Então é o tal do voto de legenda, quociente eleitoral. Isso é muito interessante a gente tratar agora, né, sobretudo nesse período eleitoral, porque as pessoas ficam confusas nesse sentido, né? Ah, mas o vereador foi o mais votado e não foi eleito. Porque o sistema de votação do vereador, enquanto membro do Poder Legislativo Municipal, é o sistema proporcional. Então o voto em tese não é do vereador, é do partido ou coligação ao qual ele pertence. Então se o partido ao qual ele é filiado não atingir um número mínimo para ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores, ainda que ele seja o mais votado, ele não vai conseguir ocupar essa cadeira. E o que garante, e veja, esse sistema é interessante porque o que garante a representatividade de minorias no Poder Legislativo é justamente o sistema proporcional. Porque se for sempre o mais votado que for eleito, é sempre a maioria que vai ocupar. E a democracia não é o governo da maioria respeitar os direitos fundamentais das minorias, garantir que as minorias eventualmente se convertam em maiorias. Então tem que ter representatividade de minorias no Poder Legislativo, principalmente. O que garante isso é esse sistema proporcional. Então é por isso que a gente vê muitos vereadores se candidatando em partidos diferentes, né? É uma diversidade enorme. É por isso, né? Para tentar a força. Sim, eu acho que a grande confusão que faz na cabeça das pessoas é justamente essa ideia. Ah, mas ele foi o mais votado e não foi eleito, não ocupou uma cadeira. Porque o partido, eventualmente o partido ao qual ele pertence, não atingiu o quociente eleitoral, né? Sim, bacana pensar isso. E agora, Cris, a gente está caminhando para o final, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja uma das mais importantes para a população em geral. E você responde para a gente qual é o problema da população comum de não entender a política, de não entender a diferença desses três poderes, a função desses três poderes. Nossa, que pergunta complexa. Uma questão de cidadania. É muito complexa, porque eu acho que primeiro essa questão perpassa por uma questão educacional mesmo, né? As pessoas, né, não conhecem de fato essa estruturação dos poderes, a divisão dos poderes, quem faz o quê, né? A função de cada um dos agentes políticos aí, dos deputados, senadores, do próprio presidente, do prefeito, né? Quantas vezes eu já ouvi casos de pessoas que falam assim, procura um vereador porque tem um buraco na minha rua. Ou a luz do poste não parou de funcionar, vou atrás de um vereador. Em tese, não é função do vereador. A função administrativa de cuidar desse interesse público, o gestor é o prefeito. Né? O vereador, em tese, fiscaliza e faz as leis. Né? Então, existe uma desinformação generalizada nesse sentido. Né? Eu acho que uma solução para isso é difícil de pensar. Eu não consigo pensar numa solução que não passe necessariamente por uma questão de formação cidadã, né? E aí vejam, a gente não fala necessariamente de uma formação universitária, uma formação já da educação básica mesmo, né? As pessoas com 16 anos têm voto facultativo, então elas têm que saber qual é o papel de cada um dos três poderes, como eu elejo cada um membro, por exemplo. Eu tenho que saber que o voto que eu dou no vereador não vai para o vereador, vai para o partido. Sim. E se o partido não atinge o quociente eleitoral, mesmo que aquele vereador que eu votei tenha sido muito bem votado, ele não vai ocupar uma cadeira. Então eu preciso saber isso com 16 anos, ou seja, no ensino médio, né? Na verdade, eu acho que quanto antes melhor. Vocês têm que ser educados politicamente. Normalmente essa informação não chega, né? Aí esse é o problema. Eu acho que é essa a grande questão, né? Sim. E eu acho que o importante dessa iniciativa da Raquel, que eu agradeço mais uma vez de participar aqui hoje, é justamente isso. Difundir esse conhecimento para a gente contribuir para essa formação cidadã, né? Aí a gente entraria na mesmice das propostas de intervenção do Enem, né? Palestra, mostrar para a sociedade. Só que com
né? Tem aquilo, como que a gente mostra para a sociedade a importância da política e de entender a política. Muitas pessoas falam assim, nem vou votar, para que votar? Vou votar em branco, vou descartar meu voto. Só que votar é importante para você exercer sua vida como cidadão ativo na sociedade. E tudo, né? Tudo é política, né? Na verdade, essa questão de, eu vou descartar meu voto é um problema muito mais estrutural, né? Igual você falou, de educação básica mesmo, né? Por isso é tão difícil. É de discernimento, né? E de entender que, de fato, a política tá introjetada na nossa vida 24 horas por dia. Eu tô falando da política institucional, mas tem a política do dia a dia também, né? Mas são coisas interligadas. A gente tem que ter essa noção. E essas iniciativas aqui são louváveis nesse sentido de contribuir para essa formação. Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado por sua presença, por você estar assistindo até esse momento. Eu queria agradecer primeiramente nosso queríssimo e ilustríssimo convidado. Eu adorei o Luciano. Vou incorporar no meu currículo. Que participou e está participando agora aceitou o nosso convite de estar aqui. E eu acredito que todos nós estamos muito felizes de estar com você. E eu acredito que esse podcast não seria o mesmo sem você. Eu que agradeço. Estou à condição. Queria agradecer também a amada instituição que nos proporcionou esse momento transformador, que vai durar, a gente vai lembrar disso por muito tempo. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Daqui 10 anos assistindo. Vai ficar assim, não vai cair. Pra sempre aí, gente. E não menos importante, nossa professora Raquel, que nos guiou desde a escolha do nosso tema até aqui. Até o final, chegamos nesse podcast. Eu acredito e espero que esse projeto continue e abrange mais temas, mais assuntos. E por fim, e eu acho que é o mais importante nessa época, lembrar que estamos em época de eleição e seu voto é importante, o seu voto faz diferença. Você em votar, mesmo você achando que você não está escolhendo lado nenhum, você está escolhendo. Então, é importante a gente ter esse pensamento de que o seu voto vai afetar a sua vida diretamente. Botar com consciência. Botar com consciência. Sentar por causa do buraco. Também por causa do buraco na Roma, não só, né? Também, mas não só. E também, gente, somado a tudo que o Cris falou, se vocês tiverem algumas dúvidas, deixa aí nos comentários que a gente vai voltar e vamos responder. E muito obrigada por ter assistido. A gente fica muito feliz pela participação e por cada visualização aí. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigada, querido.